Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso segundo dia, nosso segundo elo da nossa campanha de 7 dias de oração pela madrugada, na madrugada às 3 horas da madrugada. Hoje é o segundo dia, seja bem-vindo para a glória de Jesus, a esse momento tão precioso, tão especial, a esse momento em que nós é, nos entregamos e nos colocamos nas mãos do nosso Deus de uma forma muito confiante, né? De uma forma muito confiante, muito confiante. Levantar às 3 horas da manhã, estar presente com Deus, é realmente declarar a Deus todo, declarar a Ele toda a nossa confiança, né? E expressar para Ele que nós, né, temos colocado a nossa fé, a nossa confiança nas suas mãos e temos confiado em seus cuidados, aleluia, né? Louvado seja o nome de Jesus por isso, né? Por nós estarmos colocando diante dele a nossa vida, a nossa esperança, a nossa confiança, né? Por estarmos às 3 horas da manhã acordados e buscando a Deus, né? Desde um momento tão precioso, tão poderoso, em nome de Jesus, sabendo e crendo e confiando que Ele vai estar de uma forma muito preciosa, nos abençoando, em nome de Jesus, está nos guardando, em nome de Jesus, está nos protegendo, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala no Salmo 124, gostaria de compartilhar contigo nessa madrugada, uma palavra antes de nós orarmos, antes de nós pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa família, antes de nós pedirmos o avivamento espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre os irmãos, enfim, existe uma palavra muito preciosa. O Salmo 124, na verdade, toda a Bíblia ela é preciosa, toda palavra que contém na Bíblia Sagrada ela é preciosa. E ela diz assim, o Salmo 124, se não tivesse sido pelo Senhor que esteve ao nosso lado, agora Israel pode dizer, se não tivesse sido pelo Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam nos engolido rapidamente quando a sua ira se acendeu contra nós. Então nas águas teriam nos coberto e o ribeiro teria passado sobre a nossa alma. Então as águas orgulhosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Olha que coisa bacana. Bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga amém, Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Salmo, esse é um salmo. Canção de degrau são canções que Israel cantava quando estava indo para Jerusalém, em suas peregrinações, pelos seus dias que estavam indo para adorar a Deus em Israel. Eram cânticos de degrau, eram cânticos que eles iam subindo e cantando, né? Iam subindo e louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E esse salmo, Israel declara que se não fosse o Senhor, né, como que ele seria ter sido livrado, e como o cântico é de Davi, um degrau, o cântico fala, né, se não fosse o Senhor na vida de Davi, na perseguição que ele teve, né, sobre a sua vida de um rei meio que apavorado, um rei meio que descuidado, né, que foi atrás de Davi, e ele fala sobre um fato muito forte, né? Se bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, né?
Bendito seja o Senhor que não nos deixou e não nos permitiu ser pegos, né? Ele fala que não me permitiu ser pego, né? Quando Saul me perseguia, não me permitiu ser preso como um pássaro no laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, ele é uma armadilha feita com pelo da crina de cavalo. Olha só que interessante. O laço do passarinheiro, ele é feito com crina, com o pelo da crina do cavalo ou da cauda do cavalo. É bem fininho. E os pássaros em suas, né, pernas, né, nos seus pés, eles possuem algumas escamas. Então, armava-se ali, colocava-se diversas fios bem fininhos, bem fininhos. E o pássaro, ao ir comer alguma coisa ou ir estar em algum lugar, ficava preso ali pelas suas pernas naquela crina de cavalo, o laço do passarinheiro, né? Era a armadilha, né, que era feita para pegar os pássaros. E a palavra de Deus fala que Davi, né, glorificando a Deus, ele fala que esses laços foram quebrados. Nossa alma escapou como um pássaro fora do laço dos passarinheiros. Olha que coisa maravilhosa. O laço quebrou-se, nós nos escapamos, graças a Deus. As armadilhas, né, que foram preparadas, alianças que foram feitas para poder destruir Davi. Uma coisa muito interessante, que Davi chegou a estar numa cidade chamada Nob. Ele refugiou naquela cidade quando estava sendo perseguido por Saul. E depois Saul, quando soube que Davi esteve naquela cidade, a palavra de Deus nos fala que Saul, ele mata todas as pessoas daquela cidade, tanto homens quanto mulheres e crianças, porque abrigou a Davi. Por isso que Davi é um tipo de Cristo, de Jesus, né? Porque quando Jesus estava para nascer, aliás, depois que Jesus nasceu, depois de aos 2 anos, né? Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele soube que o rei havia nascido. Então ele, preocupado, achando que Jesus era desse reino, ia governar esse reino, e Herodes fazia parte de uma herança de líderes e de reis dentro de Israel, através do governo de Roma. Então havia uma sucessão real. E Herodes fazia parte dessa sucessão. Então, ao saber que Jesus havia nascido, ele faz um decreto: todas as crianças de 2 anos para baixo deveriam morrer. Olha que coisa interessante e forte, pesada, muito pesada. Então, crianças abaixo de 2 anos para baixo, deveriam morrer, e foi um genocídio muito grande, vamos dizer assim. Então, Saul, por isso que Davi ele é um tipo de Jesus, porque isso aconteceu na cidade de Nob, pelo fato dessa cidade ter abrigado a Davi. Lá na frente, quando Davi já está um pouco cansado, numa peleja, ele sai contra os filisteus, em uma das suas últimas pelejas, ele sai contra os filisteus e aparece um gigante. E esse gigante tem o nome chamado de Esbi-Benob. Esbi-Benob. E esse nome quer dizer, eu sou de Nob. Então aquele gigante se levanta para vingar em Davi a morte daquela cidade. Olha que coisa forte. Então aquele gigante, um gigante muito grande, um dos irmãos de Golias, porque era Golias mais 4 irmãos, esse era um dos irmãos de Golias também, um homem muito alto, muito forte, muito preparado. A lança dele pesava muitos quilos de ouro,
Só a ponta da lança dele era a ponta muito pesada e era uma arma que sempre estava evoluindo, ou seja, para nós irmos em oração e nós entendermos que esse laço foi quebrado, que esse Davi fala, né, desse socorro que está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fala que as armas do inimigo vai se evoluindo cada dia. Satanás não vai agir conosco como agiu no passado, porque no passado nós já sabemos qual é a arma dele. Ah, eu tropecei num problema no passado, você não vai tropeçar outra vez, porque você já vai saber que é Satanás que montou aquilo, que o diabo armou aquele laço. Aí você não vai cair mais, porque você já caiu, você já tropeçou, Deus já te deu restituição, então você sabe que aquilo ali é um laço do demônio. Ele sempre virá de uma forma diferente. Quando Esmi-Benob vai lutar contra Davi, ninguém conhecia aquela lança que estava na mão dele. Uma lança extremamente, com a ponta extremamente pesada. Se ele lançasse aquela ponta, atravessaria um homem fácil, 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 uma armadura. Era algo novo que eles estavam vendo. E Davi teve que enfrentar. A bem da verdade, Davi estava lutando e quem livrou Davi dessa morte, quem quebrou esse laço na morte, foi Abissai, um dos seus soldados, que a bem da verdade era um sobrinho de Davi, que chegou e livrou Davi da morte naquele dia. Foi algo muito precioso. Então, olha que coisa interessante, né? O inimigo vem para poder matar Davi, para vingar a morte de uma cidade inteira, porque havia abrigado. Quem sabe esse rapaz não tinha parente naquela cidade, quem sabe aquele rapaz não tinha alguma coisa naquela cidade, e isso fez que o ódio tomasse conta do seu coração e ele teve que enfrentar, ele teve que enfrentar essa luta, e Davi teve que enfrentar esse momento difícil por causa desse rapaz. Não é verdade? Então, é assim que Davi clama, né? O Salmo 124. Né? A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, nós escapamos. Olha que coisa linda. E se nós olharmos para nós mesmos agora, eu e você, nós escapamos de um laço. Hoje nós estamos em Jesus. Hoje nós estamos no Senhor. Hoje nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Nós estamos hoje debaixo do sangue do Cordeiro. Ah, mas eu passei por isso. A vida é a vida. Nós teremos que teremos que entender e temos que entender que nós teremos as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. É a nossa luta, né? Mas nós temos que manter a fé, confiando sempre que Deus tem algo precioso para nós. Sempre Deus, confiar que Deus está nos guardando. Por um motivo aconteceu, por alguma coisa aconteceu, Deus quer me ensinar alguma coisa, Deus quer me orientar em alguma coisa, Deus quer me preparar para alguma coisa. É a luta da vida. Às vezes nós não queremos dor, lógico que nós não queremos. Não queremos passar por dificuldades, lógico que não. Mas a luta, mas isso faz parte da vida. A gente tem que entender muitos processos, né, na nossa vida. E ele fala assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é um exemplo muito precioso de um rei que antes de ser rei passou por muitas lutas e mesmo estando como rei passou por muitas lutas. Mesmo estando como rei passou por muitas dificuldades, muitas provações. Olha o contexto familiar desse. Eu gosto muito de Davi, gosto muito dele, gosto muito de Moisés, muito de Davi. A bem da verdade, todos os profetas têm muito a ensinar para nós, todos eles têm muito a ensinar para nós. Então, Davi passa por um processo familiar triste, os seus filhos, né, envolvidos com problemas sexuais, né, sua filha com seu filho, né, trouxe um transtorno, uma angústia,
um mal muito grande para esse lar. Um filho se levanta contra ele, Absalão, com ódio, né? Montando um esquema nas costas, falando nas costas dele, né? Montando um reino, levantando um grupo de pessoas contra ele nos portões do palácio. Olha que dificuldade, olha que luta, olha que provação, olha que provação. Mas Davi, ele deixa muito claro no versículo 8, né? A palavra de Deus fala, deixa muito claro o versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu, e a terra. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Mesmo em meio às dores, às lutas, os questionamentos, em meio às perdas, em meio à tristeza, em meio a todas as coisas, confiemos no Senhor. Em meio a tantos desafios que a vida nos traz, vamos confiar no Senhor. Em meio a tantas provas que a vida nos dá e nos traz, vamos confiar no Senhor. Vamos acreditar que o Senhor tem o melhor para nós. Vamos acreditar que Deus está cuidando de nós. Vamos acreditar que Ele vai estar abençoando a nossa vida. Apesar de toda a dificuldade que surge, financeira, saúde, de relacionamentos, de espiritual, vamos confiar no Senhor. É melhor confiar nele. Se tivermos que confiar em alguma coisa, confiemos no Senhor. Confiemos no seu nome. Amém? Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante da presença do Senhor, aleluia. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. O Senhor que nos livrou e tem nos livrado de tanta coisa. Se a gente passa por muitas lutas, imagina o tanto de livramento que Deus já não nos deu, não é verdade? O tanto que Ele já não nos livrou. Olha que coisa bacana. Ah, minha vida é uma luta. Então olha quanta coisa Deus já te livrou. De tantos laços que Ele te livrou. De tantos problemas que Ele te livrou. E tem te livrado para a glória do nome dEle e vai continuar livrando. Mas os problemas fazem parte. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Ele que nos livra do laço do passarinheiro. Ele que nos quebra, né? Quebra os laços que vêm contra nós. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus. Vamos colocar a nossa família diante do altar de Deus. Vamos colocar o nosso lar diante do altar de Deus. E vamos clamar por avivamento, despertamento. A palavra de Deus traz um versículo muito grande, muito bacana de um dos profetas, que fala, que desperta, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Ontem à noite eu estava numa reunião e surgiu no meio da reunião, estava nessa reunião 2 pessoas que foram infectadas, né, pelo Covid-19. Até nós falamos que não era nem para eles estarem nessa reunião, era para eles estarem em casa, se recuperando, porque não é fácil, né? Mexe muito com o psicológico da pessoa, fora que deixa também algumas sequelas e a gente não sabe ainda, mas bem da verdade a medicina não sabe ainda o que é tudo isso. Mas enfim, já existe, né, um aplicativo de monitoramento do Covid-19. E esse aplicativo já foi lançado, né? Já está exposto, já está criado. Já existe um aplicativo no celular. E esse aplicativo vai controlar quem está ou quem não está infectado, quem foi e quem não foi vacinado. O controle mundial que vai vir por aí.
Então a gente tem que pedir a Deus avivamento, despertamento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Ó Deus, nós nos rendemos a Ti, Pai Santo, em oração. Nós nos colocamos diante de Ti em oração. Nós nos rendemos aos Teus pés nesta hora. Nos rendemos a Ti, meu Pai Todo-Poderoso, porque Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que nos fez, que nos criou, que nos formou, um Deus que tem nos tomado pela mão direita, nos guardado, nos livrado, como o salmo que nós acabamos de ler, tem nos livrado, meu Deus, dos laços dos passarinheiros, como o Senhor livrou a Davi, livrou os teus filhos, como a tua palavra nos ensina, nos conta, Pai. E nós te louvamos pelo teu socorro. O teu socorro que é presente, meu Pai, no dia, na hora da nossa angústia. Ó Deus, passamos às vezes por momentos de angústia, momentos de dor, momentos em que a nossa alma é agitada, é afligida. Por isso o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso socorro, Pai. E nós declaramos isso mesmo em meio às lutas, às provas, que às vezes nós não gostamos, não queremos, não entendemos e às vezes não aceitamos. Mesmo assim, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Aquele que tem nos livrado do laço do passarinheiro, aquele que tem nos guardado de todo mal. E nesta hora, nós colocamos, meu Pai, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos diante do seu altar. E pedimos, ó Deus, que haja, meu Pai, um despertamento, meu Deus, espiritual na vida deles e eles sejam alcançados, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Alcança, meu Deus, os nossos queridos familiares, ó Deus, com cura, com libertação, com livramento. Alcança, meu Deus, cada vida de uma forma preciosa e poderosa. Alcança, meu Deus Todo-Poderoso, lar. Alcança, meu Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, a vida de cada um no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, Senhor meu Deus, trazendo livramento, trazendo, meu Deus Todo-Poderoso, Pai, a cura de uma doença, meu Pai, grave, trazendo, meu Pai, a restituição da saúde, dos pés à cabeça, matando todo verme, toda enfermidade, toda doença, toda bactéria, todo mal, meu Deus, elaborado, desenvolvido na vida dessa pessoa. Meu Pai, mata essa doença. Meu Deus, ela não tem legalidade para estar no corpo, na vida do teu filho, que foi lavado e remido pelo teu sangue. Aleluia. Toma, meu Pai, este lar nas tuas mãos. Manifesta, meu Deus, o dom de adquirir riqueza na vida desta pessoa, Pai. Manifesta, meu Deus Todo-Poderoso, o dom de Jeová Jiré, o Deus provedor, aquele, meu Deus, que nos dá a unção de adquirir riquezas, ou seja, a unção da prosperidade. Alcança, meu Deus Todo-Poderoso, alcança salvando, meu Pai, essa pessoa deste mundo de trevas, como diz a tua palavra, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que se perdeu e tem se perdido a cada dia mais. Meu Deus, nos traz avivamento, despertamento, salvação de almas, ó Deus Todo-Poderoso. Nos traz, ó Deus, salvação de almas, ó Pai. Envia as almas para serem salvas. Envia as almas para serem salvas, Senhor, meu Deus. A tua casa, como diz no livro de Marcos, tua casa, meu Deus, é o teu desejo de ter a tua casa cheia. A tua casa, meu Pai, como o Senhor contou
em sua parábola que o Senhor deu uma grande festa e mandou convite para todos os convidados, para as pessoas estarem convidadas. Quando ele chegou na festa, não encontrou ninguém, ele disse para os seus servos: saiam pelas ruas, pelas esquinas, pelos becos, pelas encruzilhadas, saem pelas ruas e convide o paralítico, o cego, o mudo, o pobre, todo necessitado para a minha festa. Grande foi a festa e a casa ficou cheia. É assim, meu Pai. Não queremos casa cheia por vaidade. Não queremos igreja cheia, meu Pai, para anunciar alguma coisa vaidosa, mas para ver vidas salvas, louvando, glorificando, exaltando o teu nome, recebendo uma palavra de direção e de destino. Envia as almas para serem salvas. Envia, meu Pai, as almas para serem salvas. Nós oramos, ó Deus Todo-Poderoso, colocando diante de Ti os nossos pedidos de oração, no nome santo de Jesus. Estenda as Tuas mãos, abençoa a nossa vida, abençoa esse segundo elo desta campanha de 7 dias de madrugada às 3 horas. Nos dê graça, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê disposição para estarmos juntos, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa os teus filhos que estão conosco, Pai, que de uma forma corajosa, abençoada, estão conosco nessas madrugadas, orando, entendendo, meu Pai, o caminho da vitória, da paz, do equilíbrio, em nome de Jesus, aleluia. Toma cada vida nas tuas mãos e abençoa. Para o louvor e glória do teu nome nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Amém, meus amados de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Deus é contigo, Deus é com a sua vida, Deus é com o seu coração, Deus é com sua alma, Deus é a tua força, a tua fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe e continue te abençoando. Antes de nós encerrarmos e agradecermos a Deus, né? Amanhã, aliás, hoje, né? 7h30, começa presencial também, vai ser presencial e também online, a nossa escola de sabedoria. Não perca, nós vamos começar a falar das 7 cartas, as 7 cartas do Apocalipse para as igrejas do Apocalipse, amém? Então não perca essa oportunidade de estar ali para poder aprender, vai ser muito bacana. E nós vamos disponibilizar o estudo online, num PDF, para você acompanhar o que está sendo ministrado. Amém? Então, hoje, 7h30. Amanhã, nós estaremos recebendo a evangelista Maruco na nossa mão, na nossa igreja, né? Ela vai estar ministrando junto com o Dr. Carlos Arantes Júnior, nossa reunião do Outubro Rosa. Vai estar ela, vai estar conosco também o Dr. João Carlos Arantes Júnior, nesse Outubro Rosa, falando de câncer de mama. Ele é mastologista e vai ser um culto muito abençoado, quarta-feira de mulheres, vai ser muito abençoado. Você é a nossa convidada. Sexta-feira eu coloquei lá no Face, colocamos no Facebook já uma arte para você já ter nas suas mãos, no Face também, no Instagram, o modelo do folheto que você vai colocar o nome da sua família e nós estaremos orando nesse dia para Deus estar abençoando. Nós colocamos a arte para você, se você puder, ver como que vai ser feito, para você anotar o nome dos seus familiares, das pessoas que estão junto com você, e nós estaremos orando, pedindo a Deus para poder estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. A campanha vai ser na sexta-feira, Minha Família no Altar de Deus, na sexta-feira, 7h30. Começa agora dia 9, dia 14, às 3 horas da tarde,
nós vamos começar também às 3 horas da tarde, dia 14, tá bom? E na Santa Ceia agora, esse final de semana, 4 horários. 8 às 9, 9h30 às 10h30, de 5 às 6, 6h30 às 7h30. Deus abençoa, um dia fantástico, um dia precioso, um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo seja com todos hoje e permaneça para sempre. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, às 3 horas. Fiquem com Deus.